Bom, pessoal, boa noite a todos. Me apresentando, eu sou o Guilherme. Aqui temos a Dani, o Leandro. Vou deixar eles se apresentarem na sequência. Mas nós fazemos parte da XP Inc. E é um prazer estar aqui com vocês esta noite para falar um pouco sobre esse tema que está super em alta. Parece um pouco confuso, então a gente vai tentar trazer o máximo de informação possível. Mas tudo que a gente fala também, né, Dani, a gente brinca que vale até o fim do dia, porque todos sabemos o país que a gente vive e estamos diante de cenários, mudanças, então a ideia é realmente trazer um pouco de conteúdo para vocês. Eu queria agradecer o pessoal por abrir as portas do projeto, também para a gente falar, né, um pouco sobre esse tema e conhecer vocês também. Estamos à disposição para eventuais dúvidas, para bater um papo no final da apresentação. Boa noite, eu sou a Daniela Whittaker, sou advogada de formação, estou aqui na XP trabalhando na área de Wealth Planning, que é uma área de planejamento patrimonial, sucessório e tributário. Então, estou na XP há 1 ano, mas vim aí de 6 anos na mesma área, trabalhando no UBS, com grandes famílias, no Multifamily Office. A ideia da nossa área é que a gente seja um consultivo jurídico para os nossos clientes do Private Bank e, como um consultivo jurídico, a gente tenha uma opinião isenta. Isenta no sentido de que eu não vou executar o trabalho que eu vou propor ali. Por um momento isso pode parecer muito chato, vocês vão falar, poxa, você me dá o caminho e não vai fazer? Mas isso é o que garante a minha isenção de opinião, porque isso significa que eu não tenho nenhum conflito de interesse e nenhum incentivo, nenhum produto para vender. Então, aqui eu ganho estreitando relacionamento, confiança e vocês querendo saber um pouquinho mais da gente. É um serviço incluso para quem já é cliente da XP Private, até se tiver alguém aqui, pode depois contatar o assessor para ter conversas particulares, tá? Hoje a gente vai dar aí um resumão, mas a ideia é que depois vocês possam ter conversas individuais. O planejamento sucessório e patrimonial é vivo. Hoje a gente fala uma coisa, as leis mudam, então necessita um acompanhamento. E a gente também muda, né? A nossa vida, as nossas vontades, nasce filho, nasce neto. Então é um assunto que a gente começa cedo para continuar trabalhando sempre. Vou deixar aqui o Leandro se apresentar também. Perfeito, Dani. Boa noite a todos. Quero agradecer primeiramente a todos da Zenit também pelo convite. Bom, meu nome é Leandro, tá? Tenho pouco tempo de XP, tá? Mas tenho 10 anos aí na área de gestão de riscos. E assim como a Dani falou, o Calori também falou, é um tema do momento, né? Para vocês que a grande maioria é empresários, então realmente tem uma importância, um impacto no dia a dia de vocês muito grande, relevante. É um assunto que não poderia ficar de fora e a ideia realmente é trazer mais conhecimento, mais informações para vocês de um assunto aí que é de extrema importância, tá? Então, bola tá com você aí, Dani. Bom, gente, para falar desse assunto, primeiro a gente tem que entender o básico. E o básico começa aqui nos regimes de casamento que a gente tem disponível atualmente. Essa é uma conversa muito interessante de se ter, porque é algo que as pessoas antes não se preocupavam muito. Então, se a gente vai ali, né, para o casamento da minha avó, do meu avô, eles foram casados em comunhão universal de bens. Na comunhão universal de bens, eu comunico todo o meu patrimônio com o meu cônjuge ou companheiro. Isso significa que não vai existir mais, na prática, uma divisão do que é meu e do que é dele. É tudo nosso. Então, quando acontece um divórcio diante de um casamento de comunhão universal de bens ou um falecimento, é natural que o patrimônio fique 50% para um e os outros 50% para outro. Existe o que a gente chama de meação, tá? Então, ocorrendo um divórcio, metade fica para um, metade fica para outro. Ocorrendo o falecimento, metade fica para o cônjuge ou companheiro sobrevivente e a outra metade vai ser dividido entre os herdeiros necessários. Tá. Até complementando, né, Dani, esse é um conceito que muitas pessoas confundem, o que é meação, o que é herança, e a gente começa, né, mostrando o básico. O importante é entender basicamente como que é a regra do jogo, como que funciona, porque se eu concordo, eu já sei os caminhos que eu devo seguir. Agora, se eu não concordo com essa regra,
aí é onde entram todos os instrumentos que a gente tem disponíveis na nossa legislação, né, que é o que a gente vai falar um pouco mais à frente sobre cada um deles. Então, é determinante que entenda realmente como que é a regra, como que funciona e se colocar nesse lugar. Caso eu não concorde, quais são os caminhos que eu devo seguir para atuar de acordo com a forma que eu acho justo, de acordo com o meu patrimônio, como que eu quero que esse meu patrimônio seja dividido ou sucedido. Exatamente. Então, nesse regime da comunhão total, eu comunico tudo e eu misturo tudo, inclusive o que eu receber de herança e doação, inclusive o que eu ganhei antes da minha união, tá? E aí, até por causa desse regime, que todo mundo casava nesse regime, que começou a dar problema e as pessoas começaram a pensar um pouquinho mais sobre isso, né? Porque o que estava acontecendo é que, diante de um falecimento, algo assim, acabava que entrava, digamos ali, os agregados na empresa familiar, os agregados ficando ali com o patrimônio da família, não em linha reta, e começamos então a pensar um pouquinho sobre essa questão da comunicação. Então aí a gente vem com um regime que atualmente é o que tem mais, que é o da comunhão parcial de bens. Esse regime da comunhão parcial de bens é como se fosse um meio termo. Eu decido que eu comunico tudo aquilo que eu adquiri com o meu trabalho e de forma onerosa depois da união. Tudo que vem antes da união e eu já tinha, é considerado o que a gente chama de bem particular, é meu, não vai comunicar, tá? Então, acontecendo aqui uma separação, o que era meu antes da união, eu vou levar comigo. E o que era depois da união, a gente vai ter de novo a meação, divide em metade, tá? Aqui, herança e doação não comunica direto. Só que a gente tem que tomar um certo cuidado, porque se eu recebo uma herança que é em dinheiro, dinheiro não é carimbado. Se eu pegar esse dinheiro e começar a pagar coisas da minha casa, colocar numa conta conjunta, esquece, misturou, vai virar tudo do casal, vira um bem comum, por mais que antes era um bem particular. Aqui, no momento do falecimento, a regra vai mudar um pouquinho. Eu vou ter uma regra para aquele patrimônio que é particular, e outra regra para o patrimônio que é comum. No patrimônio que é comum, é o mais fácil. Eu tenho aquilo que é a meação. Já no patrimônio particular, eu vou dividir igualmente entre os herdeiros necessários. E aí aqui é justamente a diferença entre meeiro e herdeiro. Isso aqui o pessoal confunde muito. Quando eu estou falando de meação, eu não vou ter nenhum imposto a pagar de ITCMD. Eu não tenho uma doação, eu não tenho uma troca de titularidade do patrimônio, mesmo que no meu imposto de renda esteja aquele patrimônio e depois ele vai para o meu cônjuge por meação. Já era considerado dele, mesmo que não estivesse no IR. Então, eu não tenho um ITCMD aqui. Agora, para fins de herança, quando eu sou herdeiro, aí sim eu tenho uma transmissão de patrimônio. Com transmissão de patrimônio, eu vou ficar sujeito ao ITCMD, tá? Além disso, agora, né, na minha idade, aí o regime que está ficando mais tradicional é o da separação total de bens, que é aquele que nada comunica e que, acontecendo aí uma separação, eu saio com o que é meu e a outra pessoa sai com o que é dela. Mas aqui tem que tomar cuidado. Porque apesar dessa ser a regra para a vida, se falece, esse cônjuge terá obrigatoriamente direito à herança. Né? E a gente ouve muito isso, né, Dani? Da pessoa falar, olha, eu já estou num regime de separação total, até mesmo para proteger e dividir os patrimônios. E a gente entende que, obviamente, num divórcio, isso está sendo aplicado, né, da forma que você entendeu. Agora, em caso de falecimento, isso vai ser aplicado de uma forma diferente, onde o seu cônjuge ele passa a ser o seu herdeiro também. E muitas vezes isso acaba causando até uma preocupação na cabeça da pessoa, no sentido de, olha, mas eu casei nesse regime exatamente para ter o que é meu, o que é do meu cônjuge é do meu cônjuge. E aí na prática, quando a gente começa a trazer esse assunto, é onde começa a vir realmente a preocupação e a gente começa, né, a falar, olha, então agora precisa fazer um testamento, é preciso fazer uma doação, aí é onde a gente começa a entrar realmente na prática com os instrumentos. Exatamente. Complementando, né, Calori? Quando a gente se trata de até o falecimento mesmo, a lei da legítima, ela
pode entrar em todos os regimes de casamento, né? Então, ela é vista, o patrimônio global, nos olhos do juiz de uma outra forma, né? Só fazendo esse complemento, porque em vida é uma coisa, né? O divórcio realmente tem uma finalidade e realmente no falecimento a regra do jogo pode mudar, né? Normalmente a ela gente muda, não pensa em na verdade. falecimento, né? A gente pensa mais, às vezes, num divórcio do que o dia que eu vir a falecer, o que vai acontecer com tudo que eu construí. Não é um assunto que a gente discute sobre isso no dia a dia. E deveria. Isso. E aí, até para complicar um pouquinho mais esse tema, então a gente tem que, enfim, tem toda essa questão e a gente tem que tomar cuidado, máximo cuidado, para não cair numa união estável. Por quê? A união estável, ela não tem ali como eu ver direito quando ela começou. E eu não vou querer cair no momento ali de separação, numa discussão de união estável. Por quê? Na união estável, se eu não documentei essa união e escolhi um desses regimes, eu vou estar no regime da comunhão parcial de bens. Então, tudo que eu comprar a partir dessa união, tudo que eu vender, vai tudo comunicar. E, na verdade, eu estava achando que eu estava namorando e eu estava numa união estável. Então, tem que tomar bastante cuidado, porque são conceitos muito subjetivos. Uma união duradoura, que hoje em dia não dá para saber o que é um prazo duradouro. Às vezes, para uma pessoa que teve um namoro de 1 mês e agora ela está 2 meses namorando, é duradouro. É o dobro. Exatamente. A questão de ter a ideia de construir família, e aí o que o judiciário vê como essa ideia de construir família é ir morar junto. Ir morar junto, ou então não morar junto, mas bancar um pedaço da vida de alguém, como, não sei, cartões de crédito sempre. Uma coisa é um presente. Presente tudo bem. Agora, quando você começa a bancar algo, uma parte da vida da pessoa, você também pode estar sem querer entrando aí numa união estável. E aí Isso na união acontece estável muito, é né? pior, porque aí eu tenho meação, né? Normalmente, quando a pessoa se questiona pra gente, eu estou numa união estável, a resposta é sim, provavelmente. Quando você tem a dúvida é porque você já está numa união estável. E aí, basicamente, o que acaba se aplicando é exatamente o regime da comunhão parcial. E por isso que hoje está muito comum esses contratos de namoro. Claro que é complicado, né? Você pede uma pessoa em namoro e fala, assina aqui esse contrato para a gente se proteger. Então tem que ter sensibilidade, mas no fim do dia é se proteger, é saber entrar no assunto, conversar sobre isso, até para resguardar ambas as partes. Porque quando está tudo bem, mas a gente conhece uma pessoa quando a gente se separa dela. E aí é onde o pior muitas vezes acontece, né? Exatamente. E aí, bom, isso aqui, a partir disso que a gente consegue ver como que no falecimento os bens seriam divididos e a gente consegue começar a refletir sobre as nossas decisões, sobre os nossos objetivos, os nossos sonhos, o nosso legado. A gente tem como herdeiros necessários, nesta ordem, primeiro os nossos pais. Então, hoje eu não sou casada, não tenho união. Se acontece algo comigo, os meus herdeiros são os meus pais, porque eu não tenho testamento. A partir do momento que eu me caso, o meu cônjuge, de acordo aqui com essas regrinhas que eu expliquei, vai competir com os meus pais. Então, se eu tenho um regime de comunhão universal de bens ou de comunhão parcial de bens, que todo o patrimônio foi formado em conjunto, então eu misturei aquilo e eu ainda não tenho filho e eu morro, vamos supor aqui que a gente está falando de um patrimônio total do casal de 100 moedas, 50 moedas fica para o cônjuge sobrevivente, as outras 50 moedas vão ser divididas entre o meu pai e a minha mãe. Se só meu pai estiver vivo, 50 moedas para o meu pai. Se só minha mãe estiver viva, 50 moedas para minha mãe. Ah, eu não tenho pais vivos, eu só tenho cônjuge. 100% virou do cônjuge. Só que essa outra metade é através do inventário, né? Tendo todos os custos Exatamente. sucessórios, a outra metade já por direito à ameação não teria inventário nesse momento. Isso. E aí, se nasce um filho, os pais são excluídos completamente. E aí os filhos começam a competir com o cônjuge ou companheiro, tá? Funciona exatamente desta forma. E aí a gente entra na regra de legítima e disponível. 50% do meu patrimônio é legítima
e precisa ser dado aos herdeiros necessários, que são esses aqui que eu falei, e os outros 50% são disponíveis e eu posso dar para quem eu quiser. Só que como que eu dou isso? Por testamento. Se você não fizer um testamento escrevendo o que você quer que aconteça, todo o seu patrimônio vai ser considerado legítimo e vai ser dividido dessa forma. Então, a primeira pergunta a se fazer é: eu estou feliz com o que vai acontecer? Se a resposta for não, está na hora de pensar num testamento aí, tá? Bom, aqui a gente está passando por uma grande reforma tributária, né? Então, a gente tem muitas reformas aí acontecendo ao mesmo tempo. Ali em 2023, a gente teve um momento bem relevante, porque a gente teve uma aprovação de uma emenda constitucional que deu poder aos estados para editarem suas leis estaduais e voltarem a cobrar ou começarem a cobrar o ITCMD de inventário processado no exterior, ou então de doações feitas por alguém que é residente fiscal no exterior. Até o momento, aí, o STF tinha decidido que essa cobrança era inconstitucional por falta de lei, e aí, nessa emenda constitucional, os estados já estão com essa autorização. São Paulo ainda não editou a sua lei, tá? Mas alguns estados já editaram e vão começar a cobrar a partir de 1º de janeiro, por exemplo, Pernambuco, Paraná e alguns outros. Então, esse é o caminho, essa tributação vai voltar a acontecer. Teve até um caso recente, que acho que é público, do Silvio Santos, todo mundo deve ter acompanhado, que houve uma tentativa por parte do Estado de São Paulo, mas isso não foi possível, até porque São Paulo ainda não tem essa lei editada, né, Dani? Então, isso. Aquele patrimônio ele não foi inventariado, né? Aquele patrimônio offshore que ele tinha. Mas, em questão de tempo, a gente sabe que isso vai mudar, tanto que hoje a gente já tem utilizado, né, quando a gente vai falar desse planejamento, a possível incidência desse imposto, porque eu estou planejando algo hoje, que eu espero que aconteça daqui muito tempo com essa família, e provavelmente quando isso vir a acontecer, esse falecimento, esse inventário, provavelmente essas leis já estarão editadas e publicadas em todo o nosso território nacional. Exatamente. Mas aí, muito pior do que essa parte aí da emenda constitucional e da parte, né, do ITCMD do inventário processado no exterior, é uma parte toda que foi colocada do ITCMD ali nos minutos, faltava pouco tempo assim para aprovar. Aí, jabuti, né? A gente chama isso de jabuti, era a reforma do consumo, enfim, não tinha nada a ver com o ITCMD, mas no dia mesmo eles incluíram na pauta e foi tudo aprovado. Então, a gente está nesse caminho, tá? Essa é o PLP 108, ele foi aprovado na Câmara, foi aprovado no Senado, chegou para a sanção presidencial. Aí ele mudou umas outras coisas lá da parte do consumo mesmo, não do ITCMD. Então, o projeto retornou para a Câmara. Mas, assim, isso vai ser aprovado, a gente só não sabe quando, mas é questão de tempo, porque nessa parte do ITCMD ninguém falou um A sobre retirar, entendeu? Essa parte foi aprovada o tempo todo. E aí a gente tem, né, a parte da progressividade das alíquotas. Então, hoje São Paulo tem uma alíquota fixa de 4 e a gente precisa se adequar à nova regra que necessita uma progressividade. Então, eu preciso ter uma escadinha. São Paulo deve se adequar a isso, não sei quando e nem como. A gente tem tudo quanto é tipo de projeto de lei estadual, de 1 a 8, de 1 a 4, tá? Então, assim, não dá mesmo para saber aí o que vai acontecer, mas o natural é que essa alíquota possa subir até o teto. Hoje o teto permitido pelo Senado é 8%. Não pode passar disso, não é tão simples passar disso. Sei que muita gente vem desesperado, o ITCMD vai chegar a 16%. Calma, gente, é um caminho até lá, a gente tem outras discussões primeiro, ainda não estamos no ITCMD com 16%. Tá. E alguns estados já aplicam essa alíquota progressiva, então, basicamente, para alguns estados nada muda. Estados que já chegam no teto de 8%, né, Dani, que foi mostrado no slide anterior.
Mas a verdade é que São Paulo hoje, como a alíquota é fixa de 4, a gente sabe que vai ter uma mudança. A gente, como a Dani mencionou, a gente só não sabe se vai ser... Né, num primeiro momento, você imagina que, pô, se já tem um teto aprovado de 8, basta o Estado progredir até os 8%. Né, ele pode fazer isso. E aí veio um último texto, né, que até foi curioso, que ele falava algo de 0 a 4. Então, foi curioso, né, no ponto de, olha, talvez a gente até diminua esse tipo de imposto, porque hoje é 4, independente do tamanho do patrimônio. Claro que tem algumas exceções. E se passar a ter faixas de 1 a 4, isso pode reduzir o custo de ITCMD aí com o patrimônio que a gente está inventariando. Então, a gente está aguardando, como a Dani mencionou, já veio de tudo aí, realmente, de projeto. E assim, muito pior do que a alíquota dobrar, que geralmente é o foco das pessoas, é o que vai acontecer com a base de cálculo do meu ITCMD para fins de doação ou sucessão de cotas empresariais não listadas na Bolsa. Eu estou sabendo que aqui é um pessoal, enfim, que é todo mundo empresário, então isso é para vocês, tá? Estamos num momento de uma janela de oportunidade grande em São Paulo, porque eu ainda consigo defender o uso do patrimônio líquido na base de cálculo de ITCMD. O patrimônio líquido é o capital social mais o lucro acumulado. O lucro acumulado eu posso distribuir e zerar esta linha. E aí eu consigo fazer uma doação com base no meu capital social. Muitas vezes o meu capital social é muito aquém do valor de mercado desta minha empresa, tá? Não estou dizendo que é um caminho assim cheio de flores e tranquilo. Eu gosto de ser totalmente transparente. Até porque doação em vida não é para todo mundo, né? Tem Também que estar no momento certo. Exatamente. Mas assim, dá para defender, o judiciário está muito favorável ao contribuinte, a nossa lei estadual determina que é para usar o patrimônio líquido e não tem uma brecha na nossa lei estadual, como tem em outras legislações estaduais, falando assim, se o fisco não aceitar, ele vai arbitrar um valor. Então a gente ainda não tem isso e estamos ganhando. Então assim, esse é o momento, porque aprovando essa lei, ela começa a valer ano que vem, tá? Essa questão da base de cálculo é esse PLP 108 aí que eu falei que chegou até a sanção presidencial e voltou, tá? Normalmente uma empresa que o capital social dela é de 1, basicamente, se a gente atualizar para valor de mercado, ela vai para 10, 20. Então, quando a Dani traz essa questão, né, e muitas pessoas vieram correndo até nós em relação ao ITCMD, a mudança do ITCMD. E realmente, o maior custo para quem é empresário poderia estar nessa mudança da base de cálculo, que, né, o imposto vai incidir agora sobre um valor muito maior, uma vez isso sendo aprovado. Então, tem que ficar com isso em mente, né? Como a gente falou, não é para todo mundo, não é também para ser feito de forma rápida. A gente viu muita gente se antecipando em 2023, 2024 e depois se arrependendo, né? Doando patrimônio, antecipando o patrimônio para filho de 18, 20 anos, que não era casado ainda, e depois arrumou uma namorada. E aí aquela decisão que a gente fala que é como um leilão de imóveis. Você tem 5 segundos para pensar, normalmente, e uma vida inteira para se arrepender. Por isso que tem que tomar muito cuidado com isso. Exato. Então, gosto até de mencionar que o alvo disso é a primeira geração para a segunda geração, que já está ali com seus 40, 50, ou está no business, enfim, já sabe quem que a pessoa é, onde virou. Tem muita mais previsibilidade. Tá? A gente não aconselha, por exemplo, para minha idade, eu tenho 28 anos, eu não aconselho fazer esse tipo de doação, porque você não vai conseguir prever o que vai acontecer daqui a 50 anos, e aí você pode se deparar com uma surpresa desagradável, como a de um cliente meu, que doou as cotas da holding dele com umas fazendas para a filha tinha 18 anos, e tudo bem, ele doou. Aí passou agora esse tempo, ele recebeu uma baita proposta para vender lá a fazenda, tudo bem, ele vendeu a fazenda, recebeu o dinheiro na holding, e ele reservou, né, na doação os frutos, o usufruto para si. Então, era o usufruto político, ele que manda, e o usufruto econômico, os lucros é dele. Só que, quando ele doou o capital social, né, que é a nua propriedade, já era um capital alto, de 20 milhões. Tudo bem, ele recebeu lá o lucro era todo dele, mas ele, assim, para explicar para ele que agora ou o dinheiro dele ficava dentro da holding, de forma ineficiente investido, porque aí eu pago 34%
sobre os rendimentos das minhas aplicações financeiras, ou ele mandava para a filha dele que estava com 22 anos ali, 20 milhões de reais. Ele não estava muito afim. Então, assim, tem que tomar esses cuidados, porque você pode fazer... Assim, eu gosto de falar que economia tributária não é tudo. Eu gosto de estar eficiente. Mas a economia, às vezes ela não vale, às vezes eu tenho outras coisas mais importantes para preservar, como proteger o meu patrimônio e coisas assim, tá? Um planejamento que eu estou gostando assim, de avisar e trazer um alerta aqui é muita venda de participação societária para os filhos. E sem contraprestação, sem pagar realmente, ou usando um valor muito irrisório. Isso está sendo altamente autuado em São Paulo, tá? Vocês podem pesquisar no Google, Operação LOCI, L-O-K-I, está pegando bem essas vendas de participação sem justificativa financeira para os filhos, porque é uma simulação de doação, tá? E acaba olhando os últimos 5 anos e incidindo multa e juros em cima desse valor. Ou seja, o que era para ser uma economia, no fim vira um pesadelo. E pode ser um pesadelo muito pior se você fez isso e o seu filho sua filha ou seu filho é casado em comunhão parcial de bens, ou sem querer estava numa união estável. E aí ele comprou a sua participação e agora o cônjuge, companheiro, é tão dono quanto. É um patrimônio que comunicou. Quando eu faço a doação, eu coloco cláusulas protetivas, incomunicabilidade, impenhorabilidade, né? Se eu vendo, se eu compro, eu não tenho nenhuma cláusula protetiva, eu comprei, eu adquiri, é meu, tá? Então, tomar bastante cuidado com isso. Um outro ponto aqui que mudou bastante é a divergência entre os estados em relação à previdência privada. E aí aqui a gente andava muito feliz, né? Porque a gente estava podendo usar a previdência de forma ilimitada, claro que com bom senso, mas era uma forma de eu transmitir recurso para o meu herdeiro, um recurso que eu iria deixar investido por 10 anos, e chegaria aí a uma tributação de R de 10%, e os meus beneficiários iriam receber, enfim, de forma muito ágil os recursos para fazer frente a uma obrigação muito importante, que é a obrigação do ITCMD no momento de abertura do inventário. Tá? Para a gente iniciar o inventário, a gente precisa pagar o imposto. O contribuinte dos impostos são esses herdeiros aí que eu falei, ou se você mencionar uma outra pessoa no seu testamento. E aí, a Previdência... Poxa, infelizmente agora com o decreto do IOF, né, que deu bastante aí o que falar, até o fim do ano eu posso aportar R$300 mil por seguradora, tá? E a partir do ano que vem eu posso aportar apenas R$600 mil em todas as seguradoras. Por CPF, né? Por CPF, e ultrapassando esse valor eu pago 5% na cabeça. Que é mais de que o nosso IOF. ITCMD. Ou seja, ficou mais caro que o ITCMD, essa brincadeira, né? A gente falava tanto dessa discussão, o STF julgou inconstitucional a cobrança de ITCMD na previdência privada, e aí a gente foi pego aí de surpresa com essa questão do IOF. Então, Teve uma tentativa de derrubar e depois voltou, Isso. A gente acompanhou tudo isso. Exatamente. E aí, assim, gente, aqui tem que aproveitar agora, porque todo mundo aqui é empresário e, assim, vai ter pouquíssima coisa para usar de previdência, né? Aí, quem faz um ROA maior do que esse valor que eu falei, vai ter que se proteger também de outras formas, né? 600 acaba rapidinho. Então, o que nos resta aí para trazer toda essa agilidade, pagar de antemão, sem ingressar no inventário, sem incidência de TCMD, e aí no caso também sem IR, diferente da Previdência, é o seguro de vida. Tá? O seguro de vida ele ficou com uma má fama aqui, né, no Brasil, porque muitas vezes a pessoa ficava pagando a vida toda, quando morria a família nem conseguia pegar o prêmio, que falam que a pessoa descobriu diabetes há 3 anos atrás e mudou o risco da seguradora, ela não vai pagar o prêmio. Então ficou
essa má fama. Acho que foi um mercado foi muito mal vendido, né, seguro no passado, muito em relação à venda casada, que ela faz para me ajudar, todo mundo deve ter uma história nessa linha. E a verdade é que é um mercado que evoluiu bastante. Hoje a gente tem acesso às principais seguradoras que atuam no mundo. E eu trago para o paralelo de previdência, né? Se alguém puder lembrar, como que funcionava esse tipo de instrumento há 20, 30 anos atrás. A gente falava de taxa de entrada, taxa de saída, taxa administrativa, taxa de carregamento. Era taxa pra caramba, que muitas vezes você tinha 10% de rentabilidade e tinha 4, 5% de taxa. Esse 5% normalmente era inflação, às vezes nem isso. Mas a verdade é que é um produto que foi amplamente utilizado e continua sendo, e evoluiu demais também. Hoje a gente tem, né, acesso a diversos fundos das principais gestoras do Brasil através desse produto de previdência, então continua sendo um produto incrível. Você poder chegar em 10%, né, de alíquota de imposto de renda dentro da classe regressiva, hoje, né, do que a gente tem hoje dentro dos tributáveis, é a menor alíquota de IR. Você poder mudar de um fundo para outro sem precisar resgatar, né, aquela aplicação, pagar o imposto e fazer uma outra aplicação, então ter essa flexibilidade. É um produto que é muito bom, a meu ver, mas ele tem que ser utilizado mais para planejamento de aposentadoria do que planejamento sucessório. Porque existem outras ferramentas que foram criadas pensando na morte, né? A Previdência não foi criada, inventada, pensando no dia que aquela pessoa falecer. É que ela acaba tendo um benefício a mais, que é muito bom, se no fim da vida sobrou algum resquício, esse valor vai direto para aqueles herdeiros que eu nomeei naquela pólice, né? Vamos chamar a Previdência de um seguro no momento do falecimento. Mas a gente tem utilizado bastante ferramenta de seguro de vida para gerar a liquidez necessária para os herdeiros arcarem com esses custos sucessórios, que ele envolve o principal deles, né, Dani, é o ITCMD, mas também tem custo de advogado, porque ele vai cobrar pelo serviço que ele está prestando, e muitas vezes um custo de cartório, né, custas processuais. Então a gente, né, entende que esse custo ele pode ficar de 10% a 12%, 15%, dependendo do patrimônio, do estado que se encontra. E esses dois produtos, esses dois instrumentos, eles são instrumentos inteligentíssimos porque eles acabam ficando de fora, né, do que a gente chama de espólio, ou seja, daquele patrimônio que vai ser inventariado, daquele patrimônio que fica bloqueado. Por isso que num bom planejamento é determinante que tenham essas duas ferramentas, até para gerar liquidez para aquele herdeiro, ter condição suficiente, dinheiro suficiente para poder arcar com todos esses custos que a gente mencionou, destravar o patrimônio, basicamente, e seguir a vida, seguir em frente, né? Fazer com que o patrimônio se perpetue para as próximas gerações. Um ponto só que eu acho muito legal de comentar é que no Brasil acontece igualzinho aconteceu lá fora, só que depois, a gente é um pouco atrasado. Então, assim, se você vai nas grandes potências, o mecanismo que eles têm é seguro de vida, pessoal. E por quê? Porque lá o imposto não é 4% não, nem 8%, é 40%. E assim, isso acontece muito. Então, eu estou fazendo um planejamento agora para uma pessoa de UK. A única solução que teve era o seguro. Não o seguro Brasil, que isso aqui é para brasileiro, tá? Para funcionar bem para brasileiro, ela tá em outro lugar, mas porque assim, não tinha nenhuma outra forma dela passar esse recurso para os filhos e pagar uma conta de 40% do patrimônio dela. Então, o seguro ele já é muito utilizado no exterior para essa finalidade, e as pessoas começam a se programar para fazer frente a esse pagamento muito, muito cedo, tá? E quanto mais novo e bem de saúde eu for, mais barato eu pago pela minha ferramenta. Então, eu acho que é natural, aqui a gente está no momento de aprendizagem, que a gente está descobrindo que é muito complexo o inventário, que é muito complexo transmitir um patrimônio. A gente está nesse meio, né? Então, chegou o seguro de vida no Brasil, a gente tem a Previdência. Eu não tenho dúvida que, por exemplo, quando eu estiver lá, acho que as pessoas já vão estar mais bem informadas e fazendo seguro desde cedo, porque a gente não vai ter outra via sem ingressar no inventário. E eu acho que a ideia também é de diversificar. Então, a gente nunca fala ou uma ou outra. Na maioria das vezes, acaba sendo realmente as duas, até por a gente não conseguir prever o futuro.
Imagina uma família que planejou toda a liquidez que ela deixaria para aquele herdeiro arcar com todos esses custos de 10% a 15% do patrimônio numa ferramenta de previdência. O nosso STF vem e declara que aquilo vai fazer parte do inventário, que aquilo vai ter o ITCMD, como quase aconteceu aí num passado recente. Imagina como ficaria o planejamento dessa pessoa, principalmente se ela estivesse numa idade mais avançada, onde provavelmente uma pólice de seguro para ela já não seria mais viável, porque a seguradora não aprovaria mais ela. Então, os instrumentos acabariam ficando mais escassos e praticamente o planejamento de uma vida poderia ir por água abaixo. Então, a ideia da diversificação também é da diluição do risco. Né? A gente não consegue assinar na pedra o que vai acontecer daqui a um ano, imagina daqui 20, 30, 40 anos. Então, se eu consigo diluir o meu risco, a chance, né, de dar algum problema no momento que eu precisar disso, com um instrumento ou outro, ela é muito menor. Né? E aí, voltando para o que a Dani trouxe, a gente sempre acaba, né, trazendo instrumentos, produtos para o Brasil 20, 30 anos depois. E as seguradoras que têm atuado no Brasil hoje, basicamente são seguradoras internacionais, mas todas com sede, CNPJ já no Brasil. Então, o legal é que são empresas que já têm mais de 100, 200 anos atuando com instrumentos de apólices de seguro, né, onde a diferença para a previdência que eu falo é que ela não tem o imposto de renda no momento do falecimento. Mas ambas não têm ITCMD, ambas não entram no inventário, mas ela acaba tendo um benefício a mais de não ter a incidência do imposto de renda sobre o capital segurado, que é o valor do sinistro. Então, essa ferramenta acaba oferecendo uma alavancagem financeira muito interessante, porque normalmente eu pago um valor muito menor do que o valor da cobertura. Então, é isso que a gente chama de alavancagem. Já na Previdência, normalmente a gente tem o que a gente aportou mais a rentabilidade. Então, eu costumo falar que uma é um copo que eu vou enchendo, né? Principalmente agora, né, Dani, com a questão do IOF, se você faz um aporte a partir do ano que vem acima de 600 mil, você vai ter um imposto maior do que o ITCMD. Então, isso vai ter que ser feito de forma mais planejada ainda, principalmente quando a gente fala com o cliente, né, do private, que acaba fazendo aportes de 1, 2 milhões ano, ele vai ter que parcelar esse aporte dele. Então, ele vai encher esse copo de uma forma mais demorada. E a outra, né, que é o seguro, a gente fala que é o copo cheio, porque desde o momento que uma apólice é emitida, que a gente chama de D0, se tiver um sinistro, a seguradora é obrigada a honrar com o pagamento daquele sinistro que foi contratado. Mesmo a pessoa, às vezes, tendo pago um prêmio, 2 prêmios, é obrigação da seguradora pagar aquilo que ela se honrou a pagar para aquela pessoa que contratou uma cobertura de seguro. Então, é um copo que eu falo que já está cheio. Por isso que, às vezes, fazer a soma dos dois é extremamente inteligente, planejando isso para o longo prazo. Acho que o próximo slide traz alguns benefícios, né? A gente acaba falando um pouco mais do seguro mesmo. mesmo. Também, né, Calori, que é como se fosse hoje, como modernizou muito também essa questão do seguro, né, internacional, é como se você tivesse uma necessidade de 1 milhão, por exemplo, para a parte sucessória, e você, com o seguro, você realmente adquire por 500 mil e financia isso por 10 anos. Então, caso aconteça alguma eventualidade no primeiro ano, não entra o saldo devedor, né, dos próximos anos, e você tem a alavancagem necessária para realmente desbloquear todos os bens e pagar todas as custas. Então, a gente costuma dizer que realmente tem uma inteligência financeira por trás disso, como na Previdência, por exemplo, você vai ter que fazer aportes, né, ainda mais com essa questão do IOF, você não consegue fazer um aporte único, até consegue, mas tem um pedágio muito grande aí, o pênalti. Então, realmente, para efeitos de economia financeira, o seguro hoje está sendo bem visto, né? Então, você consegue financiar isso daí por 10 anos, não aconteceu nada durante 10 anos, ele vira vitalício e você quitou pela metade do preço. Até trazendo, né, um pouco mais, antigamente a gente era acostumado com aqueles seguros temporários, que eu ficava às vezes a vida inteira contribuindo, ele ia ficando mais caro todo ano, um dia eu cancelava, um dia acontecia alguma coisa, acabava a contribuição, acabava a cobertura e aquele dinheiro só tinha enriquecido a seguradora. Quando a gente traz instrumentos sucessórios através dessa ferramenta, existia uma modalidade que ainda existe, né, que acho que é a mais conhecida, né, a gente às vezes ouve muitas pessoas falarem, olha, eu tenho um seguro que é resgatável. Na verdade, ser resgatável é a última das características dessa ferramenta. Ele tem um seguro que ele é vitalício, como o Leandro trouxe, mas eu consigo parcelar o pagamento em 10 anos. Então, para esse case, ele é muito simples. Se eu estou vendo um patrimônio de 10 milhões, desculpa, eu preciso deixar em torno aí de 2 milhões de liquidez para que meus herdeiros tenham dinheiro suficiente para arcar com ITCMD, advogado, custas processuais, e a gente tem colocado até uma margem de segurança que é o padrão de vida. Né? A Dani tem um caso que ela conta que um patriarca faleceu e o herdeiro, né, o cônjuge, não teve dinheiro para pagar o cartão de crédito por 2, 3 meses, uma fatura alta.
porque até o juiz entender o que era ameação, o que é herança, regime de casamento, aquilo ficou bloqueado, e aí as dívidas, as despesas, né, não são nem dívidas, continuaram acontecendo. Então hoje a gente até deixa essa margem de segurança. Então, e até queria deixar um recado importante de coisas tristes que eu já vi acontecer, né? Muitas vezes as pessoas têm a ferramenta, têm filhos, são casados em comunhão parcial de bens e patrimônio todo comum, ou seja, aquele cônjuge vai ter meação, não vai pagar ITCMD, e aí quando você vai olhar ali, ou só o patriarca tem a ferramenta, ou se os dois têm, eles estão se indicando um ao outro, e não indicam os filhos, que são quem vão ter que pagar, entendeu? Então, vale a revisão dos beneficiários, os beneficiários preferencialmente deveriam ser os filhos, tomar muito cuidado se você está numa situação, sou casado em separação total de bens, tenho muito mais renda que o meu cônjuge, tenho um filho pequeno, meu inventário vai ser judicial, porque e com filho pequeno, participação do Ministério Público, que pode demorar mais as coisas. Então, assim, precisa ter uma ferramenta dessa para o seu cônjuge conseguir destravar tudo isso e não ficar numa situação realmente muito ruim, num momento muito, muito, muito difícil, tá? Outra coisa que eu vi que foi muito chato, contas conjuntas. Muita gente tem conta conjunta e acha que é planejamento sucessório. Quando não tinha tecnologia, não tinha informação, não tinha cruzamento de dados entre os órgãos públicos e os bancos, ótimo, podia até ser que funcionasse. Não está mais assim. Estou tendo muitos casos de bloqueio de contas em mais de um banco, inclusive na própria XP. Isso acontece em menos de 24 horas. Exatamente. Esse bloqueio na conta. Então é brincadeira, mas conta conjunta é jeitinho, não é planejamento sucessório. Exato. Então, assim, precisa que cada cônjuge tenha pelo menos uma conta em seu nome, com alguma liquidez, para se acontece qualquer coisa, ele não ficar ali à mercê. Esse caso aqui, teve um caso que eu peguei, que, enfim, o cara faleceu, tinha 2 filhos pequenos, a esposa era em comunhão parcial lá com o patrimônio comum, mas estava na conta conjunta, bloqueou a conta, ela não tinha conta, a gente teve que abrir conta para menor de idade, tinha neném recém-nascido, para abrir uma conta, então a ferramenta ela foi rápida, mas ela não foi tão rápida quanto seria uma pessoa maior de idade, e aí ela não tinha dinheiro. E ela teve que usar, assim, pagar boleto do cartão na conta do neném, explicar para o juiz, foi muito ruim e traumático. Então, vale a pena fazer essa revisão, ela é básica e ela é importante. Então, só para finalizar a explicação, esses são os seguros vitalícios, que você consegue diluir o pagamento em 10 anos. Então, isso traz mais previsibilidade ainda, para a gente conseguir trabalhar a maior parte do patrimônio que você tem disponível para aplicação. Porque nesse exemplo, eu poderia pegar 2 milhões dos 10 e colocar, vamos falar, né, no passado que não teria incidência de IOF, eu poderia colocar já num fundo de previdência tranquilo, colocar os beneficiários e 8 milhões para continuar rentabilizando, aplicando, enfim, buscando as melhores oportunidades. Se a gente faz uma pólice vitalícia com capital segurado de 2 milhões, eu consigo pagar ao longo de 10 anos, onde para essa simulação, que deve ser uma pessoa de 45, 50 anos, o custo anual aproximado vai ficar em torno de 100 mil. Então isso representa 1% do patrimônio, que muitas vezes é a rentabilidade do patrimônio líquido, né, custeando essa pólice. E eu já tenho direito aos 2 milhões desde o D0, mesmo pagando ou um prêmio mensal de 8 mil, arredondando, ou um prêmio anual de 100 mil, a seguradora não tem diferença. Eu diluo isso ao longo de 10 anos, onde, se porventura, né, deu tudo certo e tem a apólice, eu paguei 1 milhão para comprar 2 milhões de capital segurado vitalício. Claro que vem as correções inflacionárias, né, nas pontas de pagamento e sinistro, mas esse prêmio que foi pago é o que as pessoas confundem com seguros resgatáveis, que não é uma aplicação financeira, não é um investimento, não tem que ter rentabilidade. Mas, se porventura optar por cancelar a cobertura depois de 10, 15, 20, 30 anos, depois da quitação, esse dinheiro ele volta como uma reserva financeira. Então, acaba não sendo um dinheiro que foi perdido. E, recentemente, foi lançada uma modalidade nova dessa ferramenta, que está no próximo slide,
que é a opção de você também quitar essa pólice em 10 anos, só que não existe a reserva financeira, não existe o resgate. Isso acaba reduzindo para essa mesma pessoa o custo em 20 mil no ano, 200 mil em 10 anos. E aí, né, a gente às vezes mostra isso e a pessoa fala, poxa, mas eu prefiro ter a opção do resgate. Então você está contratando com qual objetivo? Em resgatar ou em manter o capital segurado vitalício com todos aqueles benefícios? Então isso depende muito também de família para família, da previsibilidade que você tem em relação ao seu patrimônio, aos seus herdeiros, né? Então a gente tem mostrado muito, indicado essas duas soluções, mas a verdade é que essa ferramenta para planejamento sucessório ela acaba sendo mais interessante porque eu pago menos, ela me alavanca mais. Nesse caso eu não vou pagar 1 milhão, vou pagar 800 mil, eu tenho 200 mil a mais para buscar a rentabilidade. O intuito da ferramenta é ser liquidez para herdeiro. As duas funcionam muito bem. A diferença é que uma é um pouco mais cara, porque ela é resgatável, a outra ela é um pouco menos cara, porque ela não tem a possibilidade do resgate. Ao meu ver, se eu pudesse pagar R$1 a menos pensando no capital segurado, que é o que importa, já valeria a pena. Mas é muito de caso a caso também, de idade, de previsibilidade de patrimônio. Isso, e um ponto até relevante é que a ideia do seguro é que eu não resgate. Porque se eu resgatar, aí eu vou pagar imposto de renda sobre o meu acréscimo patrimonial. Né? Eu estou pagando aqui R$500 mil para receber 1 milhão, eu vou tirar lá 1 milhão, nesses 500 mil que aumentou, eu vou pagar IR se eu resgatar. Tá? Aqui o meu patrimônio ele fica sendo atualizado para sempre pela inflação. Para eu ter o benefício completo, a ideia é que ela faça eu pagar menos, faça o meu herdeiro ter uma conta menor lá na frente, que certamente ele vai ter. Tá? Então, assim, eu sou fã aí do... Claro que vai ter gente que vai precisar do resgatável, às vezes mais jovem, às vezes ou quer ter a segurança, vou mudar de país, vou dar saída fiscal, não vou ter patrimônio no Brasil. Agora, tá tudo direitinho aqui, tá tudo em ordem por aqui, não vai mudar de país, aí eu já seguiria pelo não resgatável, e a ideia é que o produto não seja resgatado mesmo. Mas daí vem a inteligência de ter alguém olhando somente, né, para todas essas caixinhas em relação a você e a sua família, porque, por exemplo, essa ferramenta, 80 mil, para esse patrimônio de 10 milhões, ela representa 0,8% do patrimônio. Se a gente vê a taxa de juros básica hoje, é mais de 1%. Então, se eu falar que minha carteira rendeu um pouco mais de 1% no mês, com um mês da rentabilidade, eu consigo alocar para essa ferramenta e eu já custeei o ano inteiro dela. E aí eu me programo para o próximo ano, porque eu já tenho os 2 milhões protegidos. Então, isso permite até que às vezes a gente seja até mais agressivo às vezes na carteira, busque um pouco mais de rentabilidade, porque aqui eu já tenho a segurança, né, para gerar a liquidez necessária para os herdeiros. Então, daí vem a importância também de ter uma pessoa olhando para isso e vendo não só o seu dinheiro, mas o patrimônio de você como família mesmo. E aí acho que sempre vale falar também, principalmente para quem é empresário, é um assunto que cresceu muito nesses últimos anos, que a gente acompanha de perto, em relação à sucessão empresarial. A gente tem visto que poucas empresas, né, um número baixo de empresas chegam na segunda geração e um número menor ainda chega na terceira geração. E claro que um dos problemas que essas empresas enfrentam, muitas vezes, é a falta de um dos sócios, já que muitas vezes, quando um sócio falece, ou eu tenho que comprar a parte, né, dos herdeiros desse sócio que faleceu, eu preciso retirar ele da sociedade, isso às vezes está previsto no contrato, ou eu tenho que assumir esses herdeiros na gestão da empresa junto comigo, ou sou eu e a Dani, 2 filhos cada, eu faleci, agora é a Dani e meus 2 filhos tomando decisões sobre os negócios, ou a gente vai dissolver a sociedade. E quando a gente leva esse tema para empresários, né, perguntando numa boa, assim, de uma forma muito leve e muito sensível, se você está preparado para ser sócio dos herdeiros do seu sócio, na maioria das vezes a resposta de ambas as partes é não. E aí, se a resposta é não, como que a gente pode resolver essa questão? Como que a gente pode se preparar para essa questão? Porque muitas vezes quando a gente montou a empresa lá atrás, a gente só pensava em prosperidade, a gente não tinha parado para discutir esse assunto. E agora a empresa cresceu, ela está indo bem, ela vai crescer mais ainda, e tem um monte de gente, cônjuges e herdeiros, que dependem desse negócio. Se um dos sócios vir a falecer, qual que é o problema que a gente pode gerar para essa empresa? Pô, eu quero tirar um dos herdeiros, os herdeiros do meu sócio da sociedade. Tudo bem, mas eu tenho dinheiro para comprar as cotas que são referentes, né, ao que eles têm por direito? Será que a empresa tem esse valor no caixa? Se eu tirar isso do capital de giro, será que eu não vou prejudicar, né, a eficiência da minha operação?
E daí que vem a modalidade do seguro para sucessão empresarial, onde a gente hoje consegue fazer, né, através das próprias seguradoras, elas permitem esse mecanismo, que aquela mesma apólice que eu fazia com o Guilherme pagando e os 2 filhos do Guilherme sendo os beneficiários, a empresa ela passa a ser a responsável pelo pagamento da ferramenta. Então é a empresa que está custeando a apólice. Só que o beneficiário não são meus filhos, é a própria empresa que é a beneficiária. E aí a gente adiciona algumas cláusulas, né, acordo de acionistas ou acordo de cotistas, colocando onde o Guilherme é obrigado a comprar as cotas dos herdeiros da Dani e os herdeiros da Dani é obrigado a vender as cotas para o Guilherme. E vice-versa. E qual que é o dinheiro para isso? É o dinheiro que o capital segurado, em caso de falecimento de um dos dois, vai injetar no caixa da empresa. Então isso acaba sendo uma solução muito eficiente, onde eu já consigo ter uma previsibilidade do custo, porque eu coloco esse custo, né, das coberturas na despesa da empresa, e eu sei que se o pior acontecer, a empresa vai receber uma injeção no caixa. E com esse dinheiro a gente consegue comprar as cotas do sócio, né, dos herdeiros do sócio remanescente e retirar, do sócio falecido, desculpe, retirar ele da sociedade e passar a ser 100% detentor das cotas. Então esse é um tema que tem que ser discutido, principalmente, né, se a gente está enxergando que os herdeiros, né, do meu sócio e os meus herdeiros, eles não pretendem assumir, eles estão morando em outro país, querem viver da arte, querem viver do sonho, e a empresa não vai passar para essa próxima geração, pelo menos do meu lado ou do lado do meu sócio. Acaba sendo uma forma inteligente de eu provisionar esse imprevisto. Né? Até tem pode passar a próxima slide? E aí tudo, pessoal, tem que ser muito bem amarrado, tá? Então, assim, não adianta nada eu ter isso e tá lá no meu contrato social uma cláusula padrão dizendo que os herdeiros vão ingressar no quadro acionário, né? Eu preciso ter nesse contrato social uma cláusula dizendo que não vai ingressar, tá? Por isso que a ideia, claro, simplificando, é exatamente isso que eu trouxe para vocês, mas claro que a gente vai muito mais no detalhe, né? De olhar a valuation da empresa, quanto que vale a empresa? Se eu fosse colocar ela à venda no mercado hoje, poxa, hoje ela vale 100 milhões. A gente não consegue custear uma pólice de 50 milhões para cada sócio. Então, quanto que é o patrimônio líquido da empresa? Que isso está mais justo, né, do valor atual. Então, tudo isso a gente tem que ponderar e mencionar para fazer algo que faça sentido, mas que também esteja de acordo com quanto a empresa consegue custear com isso sem prejudicar a operação. Então, é uma modalidade, é uma forma de... É uma preocupação que ao meu ver, as pessoas que têm sociedade deveriam ter e sentar numa mesa para discutir realmente sobre possíveis caminhos caso uma dessas situações viesse a acontecer. Pode passar. E acho que para finalizar, né, Dani? Para finalizar, essa aqui é uma foto de como a gente costuma ver o patrimônio de um cliente private depois que está organizado, tá? Então, muitas vezes esse cliente ele vai ter uma holding. Holding não é solução de tudo. A holding paga imposto sim, vai pagar ITCMD também, tá? Tem muita gente falando que a holding não paga imposto, economia, já resolvi minha sucessão, já montei uma holding. Não é bem assim, tá? Não é assim, na verdade. Bom, um fundo exclusivo, muitas vezes, dependendo ali do que a pessoa trabalha, às vezes tem uma empresa de lucro real, com bastante recebível, tem muita coisa que dá para pensar. Então a gente tem agora o fundo de debêntures incentivadas aí, que dá para montar diferentes perfis e, poxa, tá surfando a onda aí da nossa inflação, né, que tá mega alta, então é um fundo que fica isento, eu consigo colocar para dentro desse fundo outros ativos de renda fixa que também se tornam isentos, como uma NTNB e coisas assim. Então, consigo otimizar, é um bom momento para dar uma olhada nisso. Bom, o mínimo, acho que para constituir um fundo exclusivo, né, Dani, acho que hoje algo em torno de 10 milhões para esse tipo de instrumento passa a valer a pena devido aos custos também que esse tipo de instrumento oferece. Eu queria só fazer um comentário em relação à hold, acho que a Dani até já comentou, mas é um assunto que cresceu muito também. A gente fala sobre isso, às vezes entra numa rede social e tem um monte de propaganda, aprenda a fazer hold, aprenda, né, advogado, aprenda a trabalhar com hold, e muitas vezes a gente pega muitas empresas que foram constituídas sem propósito nenhum, às vezes com um patrimônio, às vezes com um imóvel, 2 imóveis, esses imóveis nem são alugados, ou seja, não está trazendo a eficiência tributária em relação, né, a custo de alugar esse imóvel, né, pessoa física versus pessoa jurídica, ou às vezes, né, Dani, até investimentos.
que poderiam ser isentos na pessoa física, como debêntures incentivadas, LCIs, LCAs, né? Eu falo isso até hoje, pelo menos são. Poxa, por que eu vou passar a pagar 34% sobre esses investimentos que eu poderia pagar, às vezes, zero na minha pessoa física? Então, também tem que tomar muito cuidado, né? Porque a gente vê muitos advogados já falando para montar empresas sem entender realmente se precisa ter essa holding, essa pessoa jurídica. Isso, e até essa parte de investimentos é bacana comentar, porque, bom, eu não acredito em blindagem patrimonial, eu não uso esse termo. Existem camadas de proteção patrimonial, né? Camadas mais fortes que eu consigo pôr, mas nada é blindado, que é assim inalcançável. Se eu tiver um problema sério, eu posso alcançar sim. E muitas vezes a holding era usada como forma de, falam blindagem, né? E aí colocam dinheiro, recurso financeiro na holding. Primeiro que ele é fácil acesso, aqui estando no Brasil, uma proteção bem relativa. Segundo que eu tenho a ineficiência dos investimentos em aplicação financeira. Terceiro que se eu quero realmente proteger o meu patrimônio, aí é melhor a gente falar de offshore. Eu diversifico lá fora, mando dinheiro para fora, e aí sim eu crio uma complexidade muito grande de chegar nesse dinheiro, dado que eu vou precisar de toda uma movimentação judicial muito grande, inclusive do outro país onde está ali os meus recursos. Então, quando eu quero proteção, eu mando o meu dinheiro para fora, diversifico ele em outros países, outras moedas, para isso, tá? E aí não pago 34%, né? A alíquota lá fora está fixa em 15%. Bom, previdência privada, que eu acho que não dá para perder a chance aí desse limite que eles colocaram, acho que tem que usufruir mesmo. O seguro de vida, que a gente falou bastante, muitas vezes os herdeiros ali e beneficiários não terão dinheiro para arcar com os custos de inventário, e aí que a gente tem dilapidação de patrimônio. Então, assim, pessoal, se depois vocês quiserem marcar conversas individuais, a gente fica totalmente aí à disposição. Não tem receita de bolo, cada caso é um caso, cada família é uma família, com as suas especificidades, seus desejos, objetivos. Então, é uma conversa bem individual mesmo. E que tem que ser feita uma vez na vida, né? E depois acompanhar, até porque como a Dani iniciou esse bate-papo, o planejamento é vivo. Então, as leis mudam, o patrimônio muda, a situação muda, por isso que requer também um acompanhamento vitalício até para ajustes. Então, Exato. acho que do nosso lado é isso, pessoal. A gente gostaria de agradecer a presença de todos, né, o pessoal da Bunkyo pelo espaço para falar sobre esse tema e principalmente nossos parceiros Zenit. Saibam que vocês podem ter acesso a gente quando precisarem, né? A Zenit é uma parceira que trabalha muito próximo junto a nós, então foi um prazer para nós estarmos aqui e obrigado pela presença de todos. É isso, uma grande salva de palmas, uma grande aula, uma palma.